Olá, pessoal! Hoje nós vamos gravar sobre SPE. A SPE ela tem uma particularidade aí que está ganhando bastante, né? Caindo aí no gosto aí de todos. Por quê? Porque a SPE, para fins tributários, ela não tem muita diferença, tá? Você não precisa ter uma SPE para ser RET, você não precisa ser uma SPE para ser lucro presumido. Então a gente tem que falar da SPE na essência dela, porque a SPE ela foi criada, ela foi colocada no mercado para quê? Para eu buscar um sócio, que eu quero fazer um empreendimento com ele. Então é uma sociedade para fins específicos. É para isso que surgiu a SPE. Eu quero dar garantias para o meu sócio, porque uma SPE, gente, o que ela é importante? Ela tem corpo jurídico, ela tem garantias jurídicas, né? Para o investidor e para você também, o incorporador. Por quê? Porque você está colocando ali as regras juridicamente ali registrada, a limitação de cada um nas suas responsabilidades. Se der uma demanda jurídica, a regra está ali, né? Então fica mais claro para a gente tirar qualquer dúvida se for para âmbito jurídico dessa sociedade. E ela tem começo, meio e fim, né? Então um dia ela vai nascer, ela vai crescer e vai morrer, né? Por quê? Porque ela é para aquele fim. Eu não posso ter uma SPE para fazer dois empreendimentos diferentes. E tanto que no objeto social da SPE vem lá específico para a construção de um empreendimento na rua tal, ou entendeu? Alguma coisa ali você tem que colocar especificando aí mais ou menos o que você queira fazer. Via de regra, a SPE a gente faz a incorporação com um imóvel já, via de regra. Existem umas regras diferentes, que eu acho que eu já comentei em algum vídeo com vocês, que é eu já abrir a SPE para comprar o terreno, né? Eu coloquei isso acho que no planejamento contábil com vocês, que tem uma diferença também aí financeira, né? Eu costumo dizer aí que eu sempre viso a economia para o meu cliente, né? Eu quero que o meu cliente, ele coloque aí uma margem de lucro para ele e que ele saia com uma margem de lucro maior e não menor daquilo que ele programou no planejamento dele, do negócio dele lá no início. Então a gente sempre preza que o nosso cliente saia com mais lucro ainda do que ele planejou ou uma economia financeira no aspecto aí da SPE. Colocando essa questão da SPE do terreno, então às vezes eu posso incorporar o terreno, né? Aí eu já vou colocar no objeto social o número da matrícula, o empreendimento para fazer. Então, SPE não tem como eu fazer dois empreendimentos junto na mesma SPE. Vantagens que a gente vê na SPE no aspecto de negócio, né? Hoje, os bancos, né, para quem vai recorrer a banco, isso é muito legal. Por quê? Porque os bancos hoje, às vezes, meio que exigem. Eu já fiz reuniões com bancos, onde alguns clientes meus estavam pleiteando o financiamento bancário, e o que aconteceu? Analisando o negócio do meu cliente, o banco falou, olha, precisa ter uma SPE. Existe a possibilidade de você virar esse empreendimento uma SPE, porque o meu cliente, ele tava, isso é importante também, tá, pessoal, para um plano de negócio, uma dica aí que veio agora aqui para mim. Quando eu vou fazer um plano de negócio, se eu pretendo ir para banco, é legal até você já entrar em contato com os bancos no qual você tem relacionamento, para falar com o seu banco que você tem interesse de buscar um financiamento bancário para aquela obra. E aí o banco até te dá os caminhos das exigências do banco, o que é melhor você fazer para que você consiga esse financiamento bancário. Então é bem interessante isso, tá? A gente pensar de novo lá no nosso planejamento contábil, obviamente que tem que ter um contador falando isso que eu estou falando para vocês aqui, no aspecto de banco, né? Porque o contador ele tem que abraçar a causa do cliente e não ficar só na questão contábil e atendendo a fisco. Lembre-se que você tem que ter um contador
que vai fazer a gestão do seu negócio junto com você. E um contador que faz a gestão do negócio junto com você, ele vai olhar com esse olhar. Olha, SPE aqui também, você pretende financiar? Pretendo. Olha, então uma SPE aqui cabe bem. Por quê? Porque os bancos exigem isso. Porque o seu contador no aspecto tributário, ele não vai agregar muita coisa ali para você, porque como eu disse, a regra é igual para SPE ou para dentro da incorporadora que você fizer a obra. Isso não vai mudar muito no aspecto tributário. O que vai ajudar o seu contador é nesse aspecto que eu estou dizendo, no aspecto jurídico, no aspecto depois da segurança do investidor, para o banco, como que o banco vê uma obra dentro do seu CNPJ de incorporador e como o banco vê você fazendo uma SPE e buscando recursos no banco. É uma visão totalmente diferente e uma segurança maior para o banco. Embora você vá fazer patrimônio de afetação, você vai fazer o RET, mas quando a gente fala de patrimônio de afetação e RET dentro da incorporação, embora a lei protege esse empreendimento dos demais, né? Ele não entra na massa falida se tiver da incorporadora, porém dá trabalho. Agora, se ele está na SPE, o trabalho é menor. Uma demanda jurídica, você já vai economizar numa demanda aí, num gasto jurídico. Vai ter um gasto jurídico, mas com certeza bem menor do que se você tiver que entrar para uma briga junto à Receita Federal, junto à Procuradoria, ou qualquer órgão, né, que tenha dívidas que vai acionar você. No primeiro momento, ele vai acionar o incorporador, né, a incorporadora, ele vai acionar e vai querer ver tudo que tem ali dentro e ele vai pedir para rolar até patrimônio de afetação. Aí o seu jurídico vai ter que ir lá e vai ter que provar, e isso vai demandar mais tempo e com certeza vai demandar mais custo para você. Outra vantagem de ter a SPE. Olha quantas vantagens aí eu já falei rapidinho para vocês da SPE. Outro ponto importante, né? Definir, vai ter investidores, como que vai ser essa devolução. Se essa devolução for com imóvel, perfeito, cuidado, tem muita gente falando em dação em pagamento. Ah, não, eu vou colocar o investidor e ele quer retirar o imóvel dele, porque o meu investidor, ele tem uma holding patrimonial e ele e quando ela sair, ele quer esse imóvel porque ele vai alugar. E eu vou fazer como dação em pagamento na devolução do capital dele. Cuidado, dação em pagamento tem tributação. Agora, eu vou lá no final, eu vou destratar a SPE e vou fazer a devolução do capital com imóvel. Isso não tem tributação. Lembra que eu falei do planejamento contábil e do planejamento tributário? Olha como é uma linha, né? Ela é uma linha que vai tecendo, né? Como se eu estivesse tecendo uma rede, né? Uma coisa vai ligando na outra que vai chegando até o final do meu negócio. E isso é muito legal, gente. Olha, a gente falou aí de custo orçado, o Thiago tá falando lá atrás, né? Falou das aulas dele, da viabilidade do negócio, dos estudos que tem que fazer. E olha para vocês verem que a gente vai caminhando e uma coisa vai amarrando na outra. Então o custo orçado é importante para eu saber a viabilidade do meu negócio, que a contabilidade também vai precisar, porque ela vai fazer uma economia, porque ela tem um planejamento, porque eu tenho que respeitar o RET. E agora eu tenho, nossa, a SPE lá no planejamento contábil que eu fiz, olha o benefício. Quando eu fui vender para o meu investidor, como eu sei qual é a intenção de cada investidor, eu mesma posso contar com o meu contador para dar uma consultoria para o meu investidor, porque se ele quiser pegar esse imóvel para locação e de repente ele está pensando em entrar como pessoa física, o seu contador pode ajudar a dar uma consultoria para o seu investidor e orientar ele que não entre na sociedade da SPE como pessoa física, que ele vai economizar registro, ITBI, escritura, porque amanhã ou depois ele vai economizar por enquanto, né? Não falando de reforma tributária, ele vai economizar o imposto se ele alugar na pessoa jurídica. Olha quanta informação a gente pode estar contribuindo aí e o investidor fidelizar
Ele vai ser um investidor que ele vai fidelizar com você, porque ele vai ver que você, além de fazer a construção, você dá opções para ele até para o planejamento dele também tributário, o planejamento dele contábil. Então a SPE também não deixa de ser um planejamento tributário e financeiro, né? Se você olhar para esse aspecto, porque se o seu investidor tem a intenção, olha que interessante, se o seu investidor ele tem a intenção de alugar, a gente pode fazer um planejamento tributário para ele. Olha que legal. Orientando ele que ele pode abrir a empresa e entrar como sócio na SPE já com a empresa. Porque além da economia tributária, ele vai ter economia financeira, com ITBI, com tudo. Depois, se ele quiser abrir uma patrimonial lá na frente. Eu vou gerar um monte de imóvel na física e depois eu monto uma patrimonial. Não. A hora é agora, inclusive. Por quê? Porque com a reforma tributária, uma coisa a gente já sabe, que vai ter aumento do ITCMD. Ok? Então, um planejamento de uma holding patrimonial com a intenção de sucessório, né, abrangendo um pouquinho a nossa conversa aí, é importante a gente colocar isso também para o investidor. Além dos benefícios, né, da segregação, da confiança que a gente vai passar para o investidor, tem essa questão de estar tudo apartado. Então está muito claro, o seu contador gera um relatório para você, você manda para o investidor, porque ele está 100% segregado à contabilidade. Então tem esse aspecto também. Lembrando também que na SPE, embora seja um único empreendimento, a regra da segregação da conta continua. Porque vocês podem perguntar o seguinte, mas então se é SPE e eu só tenho essa obra, eu não preciso então segregar a conta. Precisa. Não confunda centro de custo com segregação de conta. São duas coisas distintas. Então, eu sou um incorporador que tem uma SPE. Eu preciso ter centro de custo? Não, porque a SPE é específica para aquela obra. Então, leia-se que tudo que está ali é específico daquela obra. Porém, eu preciso ter conta segregada. Lembra que eu falei para vocês o que é conta segregada? Eu tenho que segregar o que eu gastei de material aplicado, o que eu gastei de mão de obra de salário, o que eu gastei de mão de obra de empreiteiro, que não é a mesma coisa. Salário é CLT, empreiteiro é contratação de pessoa jurídica. Então, dentro das normas contábeis, dentro das regras do manual do Cero, para eu tirar a certidão negativa da obra, que nós vamos falar em outro vídeo. Então, tudo eu já estou amarrando aqui nas nossas aulas, para que quando a gente chegar no próximo assunto, vocês vão falar assim, mas eu já ouvi a Ana falando na aula anterior. Então, eu sempre vou dar um spoiler do próximo assunto, para que a gente vá amarrando aí tecendo aí a nossa rede. Então é sempre isso, tá, pessoal? Tomar a questão de, embora seja SPE, eu tenho que seguir as regras do RET, as regras da CND, as regras das normas contábeis, tudo tem aí a legislação própria para isso. Ok, pessoal? Muito obrigada e até a próxima.